Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui de novo. Sou a professora Érica Santos e hoje eu vou falar um pouco sobre a primeira parte, o primeiro elemento do sistema psicomotor, né? O que seria o sistema psicomotor? É, é um sistema, né? O nome já diz, que ele é composto por esquema corporal, lateralidade, né? É, a estruturação espacial, a orientação temporal e uma pré-escritura que a criança começa a formar, ok? Para ter um bom desenvolvimento. Então, assim, hoje eu vou começar a falar um pouco mais sobre o esquema corporal, que é o primeiro elemento básico para a formação de um ser, né? Tô pequenininho, né? Mas enfim, é da base que constrói uma vida saudável, bem desenvolvida. Então, assim, o esquema corporal, ele nada mais é que a imagem do corpo que a pessoa faz de si, né? E você sabia que é indispensável para a construção da personalidade da criança? É. Então, de uma maneira geral, por exemplo, quando a criança ela tem algum atraso no seu desenvolvimento, né, do seu esquema corporal, é porque o seu lado afetivo ele não está bem, como posso dizer, consolidado, né? Ou seja, a criança ela não tem uma boa relação afetiva necessário para a sua formação social, né? E essa questão ela provém justamente desde as suas primeiras relações. E onde eu parto lá, retorno na questão lá do início, né? Qual a primeira relação social que a criança, no caso o bebê, vai ter? É a mãe, que é o primeiro laço afetivo, né? E aí depois passa para o pai ou para um responsável mais próximo, né? E aí vai aumentando essa relação social, né? Então, na maioria das vezes começa pela mãe, passa para o pai, a família em si, os irmãos, os avós, até chegar à fase dos amiguinhos, ou seja, de creche, né, do parquinho, enfim. E aí vai aumentando esse grupo social. Então, assim, a gente percebe que existe uma complexibilidade de conhecimentos, né, que o responsável da criança, ela precisa saber cuidar, né, para que a criança possa se desenvolver, né, de forma completa e dentro da sua idade cronológica. Para você entender melhor sobre isso, né, como saber se a criança está dentro da sua idade considerada normal pelos profissionais, o esquema corporal ele deve ser desenvolvido em 3 etapas. Exatamente. Então, primeiro a criança tem que ter o controle do próprio corpo, né? O conhecimento do seu corpo e a passagem, né, do ato, né, passagem, né, dessa fase para o ato, né? Então, assim, em detalhes, explicando melhor, a criança, o esquema corporal, assim, a criança ela começa a ter a imagem do próprio corpo, como, né, que a pessoa faz de si, ela desenvolve a partir de uma consciência progressiva do seu corpo, né, do seu ser como indivíduo, né, e as suas possibilidades de agir e diante, né, no mundo, né, no meio ambiente que ela vive. Então, é uma complexibilidade, enfim. Então, assim, nessas fases vão pontuar relações de idade, né? Falei, mas meu filho, em que idade isso ocorre? Então, eu vou mostrar, assim, duas maneiras de perceber isso. A idade cronológica, assim, crianças, por exemplo, de 2 anos, né? Ela estaria mais ou menos em quê? No ano escolar. No maternal 1, tá? Porque a gente pode definir como maternal 1, começando lá do início, berçário 1, berçário 2, maternal 1, maternal 2, pré 1, pré 2, que é a primeira etapa da infância, tá? Então, nessa idade de 2 anos, a criança é a primeira etapa do seu esquema corporal, tá? Então, é o corpo vivido. E o que isso quer dizer?
é quando a criança ela deixa de fazer movimentos livres, tá? Quando precisa, e passa a responder alguns comandos verbais, como por exemplo, uma atividade física, né? Andar, correr, pular. Isso é muito típico quando a gente faz, as crianças nessa idade adoram muito imitar os animais, né? Então, pular que nem um coelho, correr que nem um... Qual animal que você diz? Correr que nem a lebre, andar como cavalo, como cachorro, assim, sempre fazendo referência aos animais, né? Então, assim, ou então, outro exemplo, sensações precisas, como pisar em texturas diferentes, né? Então, pisar na água, na areia, né? Então, para ter essas percepções diferentes, essas sensações. Então, justamente representando o seu corpo através dos seus movimentos corporais, né? Então, a criança, para ela andar, ela já, 2 anos já tem que estar, naturalmente, já deve estar andando com as marcha, né, de 2 pernas, de forma bem tranquila, sem desequilibrar, né? Então, existem exercícios que é bom estimular isso, como se arrastar sobre o chão, rolar de um lado para o outro, né? Enfim, representar andando de 4 patas, andando de joelho, andando agachado, correr livre, ou fazendo revezamento, né, com algum colega, ou correr passando por obstáculos. Isso é bem típico de atividades, tá? Mas que ajuda justamente para representar esse corpo já vivido, né? Embora só 2 aninhos, enfim. E a partir de 3 anos, já, a criança ela precisa o quê? Já se vestir, né? Saber tomar essa iniciativa de colocar o sapato sozinhos, saber vestir uma boneca, né? Rolar um carrinho. Outro exemplo, rasgar papel, isso é muito importante, ter aquela coordenação motora fina. Primeiro tenta puxar e o papel, mais que fino seja, não rasga, né? Mas tem que ter aquele quá, a pinça, né? É bom torcer o papel, ou sanfonar, fazer aquela dobradura, vai e vem, fazer o leque. Então, são várias maneiras de desenvolver isso, para representar alguma parte do corpo, tá? Já nos 3 anos, eu posso dizer que a criança, ela deve estar, com 3 anos completos, deve estar no maternal 2. Então, é a segunda etapa, né? E essa segunda etapa é conhecido, a criança ela precisa ter o conhecimento das partes do seu corpo, né? Então, é uma etapa da consciência do próprio corpo. Então, o que isso quer dizer? Ela tem 2 maneiras. Então, tem a representação interna e a externa, né? Então, a interna é sentir no próprio corpo, né? Então, tem uma brincadeira, bom, como sou professor de francês, eu uso muito brincadeiras em francês. Então, assim, Jacadia, Jacques é o nome de um personagem, então tem que imitar esse personagem, né? Touche le nez, aí toca o nariz, né? Touche la bouche, aí toca na boca. Então, pode fazer essa adaptação, tá? E a externa é justamente imitando algum amigo. Então, tem a brincadeira do espelho. Um amigo faz uma posição, um movimento e a criança tem que imitar, tá? Então, existe atividade também como chefe mandou. Tem a música também, a minha boneca de lata bateu com o nariz lá no chão. Levou mais de 1 hora para fazer a arrumação. Desamassa aqui pra ficar boa. Vocês conhecem? Então, tem... são, assim, você tem uma ideia e vai puxando outras ideias. Sempre é bom fazer essas pesquisas de atividades, tá? Para estar variando. Porque são práticas que tem que fazer diariamente, tá? Então, o repertório tem que ser realmente grande. E sempre é bom ir anotando, né? Fazer um calendário de atividades, né? Então, assim, nessa segunda etapa, se a criança completa essa faixa etária, essa etapa da sua vida, né, ou do seu ano escolar, desenhando, por exemplo, um boneco incompleto ou
de uma maneira pobre, né? O que isso quer dizer? Ela não representa todas as partes do corpo, né? Pelo desenho. Ou se por acaso as partes do boneco estão mal representados, né? Tá meio assim, a criança fala, aqui meu boneco, mas que é isso? É uma garatuja? Enfim, se a criança então começa a representar, começando pelos membros finos, né? Ela ignora, ela não começa pela parte maior. Então, o que é considerado normal é a criança primeiro começar a desenhar ou pela cabeça ou pelo corpo, e aí puxando, quer dizer, começando pelos traços maiores para depois ir para os membros menores, tá? A gente diz que são os membros finos, né? Que são os detalhes, tá? Ou então, outro exemplo, pede para a criança representar um desenho seguindo alguma orientação. Começa a desenhar o corpo, agora faz o pescoço, a cabeça, e ela ignora esse vocabulário corporal, né? Também é um momento de alerta, tá? Então, aí como é que você pode reeducar essa criança? Você perceber que tem essa deficiência, é começar a exercitá-la com atividades motoras amplas, né? Começando pelos membros maiores, até progredindo para os membros menores. Por isso que é muito importante nessa etapa inicial da vida escolar da criança, nessa idade, né, bem pequenininho, começar fazer essas atividades corporais amplas, né? Explorar o espaço, correr, rolar, pular, então imitar, isso é muito importante, combinado? Então, assim, exemplos de atividades que pode fazer, né? A partir de 2 anos e meio, por exemplo, tem aquela de pedalar. Pedala, 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 pedalinho, me leva pra longe, bem devagarinho. Então, a criança deita no chão e ela faz aquele movimento, dobra as pernas e vai pedalando, tá? Bater palmas de ritmos diferentes. Então, assim, uma série de exemplos de atividades que pode fazer, tá? Depois eu posso até disponibilizar isso por escrito, essas atividades, combinado? Então, é uma idade que a criança ela tem que começar a ter a iniciativa de se vestir, né? Por exemplo, se é uma blusa, ela vai associar que tem que botar na parte do corpo, né? Se é um short, ela não vai botar o short pela cabeça, mas acontece. Já vi crianças pegando o short e tentando enfiar o short pela cabeça, não pelas pernas. Então, assim, são detalhes pequenos, assim, que no dia a dia, tantas atividades, né, afazeres, deveres que a gente tem, né, o adulto tem, que a gente não percebe, né, esses indicativos, né, da criança, tá? Então é importante a gente estar atento com esse olhar, combinado? Então, bom, tem a terceira etapa, né? A terceira etapa, a criança ela tem que estar mais ou menos 4 anos, tá? Ela estaria o quê? No pré-1, assim dizendo, né? Então, é uma etapa que é a orientação espaço-corporal. O que isso quer dizer? É o momento que a criança ela se localiza tendo como referência algum objeto, né? Então, o que eu quero dizer? Que o aprendiz, ela terá a noção da sua posição como em cima, embaixo, sobre, e são necessárias para ter adquirido, né, essas habilidades. Então, é uma percepção corporal, tá? Que análise, né, coordenação de movimentos corporais. Então, isso precisa ter o quê? Memória, né? Progressão desses gestos, tá? O que? É uma relação, pode ter uma relação de distância, né? De uma força necessária. Ela tem que saber expressar suas emoções, né? Com a ajuda do corpo, né? E compreender o amigo, né? Compreender o outro, tá? Então, quando a criança ela não consegue, por exemplo,
associar um movimento usando um membro do seu corpo, como vestir uma blusa, né? Até dei o exemplo do short, ou não consegue imitar o outro, né? Como seguir algum comando de uma música, né? Então não consegue. Um outro exemplo, não consegue perceber esse movimento, né? Então é interessante, por exemplo, fazer brincadeiras de mímica, né? Isso é interessante. Até mesmo mais para frente eu vou falar sobre a lateralidade, que é um outro elemento, né, do esquema psicomotor da criança, que é importantíssimo para o seu desenvolvimento, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Porque justamente vai refletir na sua linguagem, até mesmo desenvolvimento da sua linguagem, tá? Então, esse é o meu foco. Então, antes de falar sobre a questão da linguagem, porque às vezes a criança tem algum atraso da linguagem? Porque essas questões, esses elementos básicos da sua, né, sua base de formação corporal não está bem desenvolvida. Então, a gente tem que estar atento, num olhar bem amplo, para depois ir, né, maturando e indo pro mais os detalhes, tá? Então, justamente agora, do esquema corporal da criança, tá? Então, o que você pode fazer, né? Associar o movimento usando um membro do corpo, tá? Por exemplo, calça, aí vai lá, pernas, aí você fala chinelo, aí a criança tem que falar pés, blusa, corpo, óculos, olhos. Então, essas brincadeiras são interessantes, tá? E isso também facilita até a aprendizagem de outras línguas, né? Com um novo vocabulário, isso é interessante, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? Que existe etapas para o desenvolvimento, né? Então, assim, tem a quarta etapa, já ia esquecendo de falar da quarta etapa. É como se a criança tivesse os seus 5 anos, né? Ela estaria o quê? No pré-2. Então, essa quarta etapa, o que ela quer dizer? É a organização espaço-corporal, né? É quando o aprendiz já conhece todas as partes do seu corpo, né? Conhece todos os termos, os vocabulários, suas posições. Mas, assim, o que de fato vai identificar que ele está com essa quarta etapa bem desenvolvida, né? Ele vai ser capaz de descrever o movimento, né? Compreender situações, atitudes, expressões até mesmo de outra pessoa, né? De outro personagem, tá? Então, quando faz uma leitura de uma história, ele vai interpretar aquele personagem, né? Então, o teatro é muito interessante, porque desenvolve a linguagem, né? E faz essa questão dessa relação com o outro. Então, se a criança ela não coordena bem os seus movimentos corporais, né, por exemplo, ele é lento para executar algum gesto, ou se ele tem dificuldade para se vestir, ou porque ele se distrai por alguma coisa, isso existe muito, né? A gente está numa rodinha e a criança, por ver algum detalhezinho ali no chão, alguma coisa do lado, se distrai, aí a pessoa fala assim, e aí, fulano, esqueceu totalmente do que estava se tratando. Então, são coisas que realmente tem que ter esse feeling, né? De perceber quando a criança ela se distrai e esquece do que está acontecendo, do assunto que está sendo discutido ou a atividade que está sendo executada, né? Fazendo. Então, a criança ela precisa o quê? Voltar às etapas anteriores e fazer atividades, né? De orientação corporal, né? Como movimentos simultâneos, movimentos alternados, com movimentos sucessivos, assimétricos. Eu lembro muito fazendo essa comparação, porque eu fazendo natação, que a professora pedia, eu já sei nadar, né? E aí eu fui surpreendida no momento que a professora falava assim, eu mesmo, né? Já, enfim, adulta, né? Fala assim, nada crawl, pá, vai nadando. Mas nada, braçada de crawl e perna de peito. Então, assim, essa coordenação a gente tem que treinar para estar sempre desenvolvendo. E o tico-teco não ia, até com bastante exercícios, né, práticas, que aí a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Então, é importante ficar atento.
Isso tudo, assim, a criança que pula alguma etapa, né, nesse desenvolvimento natural é muitas vezes por motivos do cuidador, né, desconhecer dessas informações, né, por um simples motivo, né, nós responsáveis, nós adultos, não nascemos sabendo tudo, né, então por isso a necessidade de se informar, né, para progredir e oferecer um bom desenvolvimento da criança, tá? Então, assim, fica a dica de hoje, né, sobre o sistema, o sistema, um primeiro elemento, né, do sistema corporal, que é esse esquema tão complexo que vai afetar justamente o comportamento da criança, até mesmo que eu falei lá no início, sobre eu até esqueci a palavra, deixa eu buscar aqui, a personalidade, a construção da personalidade da criança. Então a gente tem que ficar atento a esse detalhe, tá? Passando por essas 4 etapas de desenvolvimento. Combinado? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, ideia, deixa seu comentário. Estamos trocando essas informações, ok? E é muito gratificante. Eu vou respondê-los com muito carinho e eu te vejo vocês no próximo vídeo, ok? Obrigada pela atenção. Tchau, tchau!